o cão de caça da família, Fikir Van Baskerville. Este foi aquele que dedicou toda a sua vida ao seu pai e sua família, mas no final foi falsamente acusado de conspirar com os demônios e sentenciado a morrer na guilhotina. Enquanto sua morte se aproximava, ele jurou que se pudesse viver de novo, ele não viveria como antes, um cão raivoso caçando lebres. Só que depois de sua morte, ele acabou em um lugar estranho. Seu corpo parecia pesado e estava muito barulhento. Então ele pensou que deve ter chegado lá embaixo. Mas o que ele não sabia é que estamos na mansão Baskerville, onde o patriarca da família estava no berçário, falando que pelo jeito dessa vez só nasceu nichos. Até que ele olha para um bebê que, diferente dos outros nichos, não era barulhento. E por isso ele manda levar as crianças para o berço das espadas. Enquanto Vikir entendeu o que aconteceu, porque aquele era o principal culpado pela sua morte, o Bulé Baskerville. E como ele estava mais jovem, a única certeza que temos agora foi que ele voltou no tempo para quando era apenas uma criança, já que antes da regressão ele nasceu como um filho ilegítimo da família Baskerville e se tornou um cão de caça. E como um cão de caça, ele teve que aprender a ser fiel às suas obrigações, como assassinatos, espionagem, emboscada e todo outro tipo de coisa ruim. E tudo isso para que os Baskerville pudessem ser o melhor dentre as 7 grandes famílias. E o motivo dele ter sido leal até o final era porque ele queria receber o reconhecimento do patriarca, já que nesse tempo os portões do mundo demoníaco foram abertos, e nessa longa batalha a humanidade saiu como vencedora, e a recompensa dada ao fiel cão de caça que dedicou sua vida à família foi nada menos que a morte, tudo porque ele sabia demais. Só que nessa vida o que ele quer agora é vingança. Mas como esse corpo ainda não dá de fazer muita coisa, e tem aquilo que o patriarca falou de ser transferido para o berço das espadas, e por isso essa vai ser uma ótima oportunidade para ele ficar mais forte, já que esse lugar é uma das provações que os filhos da família precisam passar. As crianças literalmente são jogadas em um labirinto de espadas e têm a sua coragem testada enquanto vão em direção ao rio Stinch, porque esse é um rio lendário que deixa o corpo de uma criança tão resistente quanto o aço. Porém, o número de crianças que podem se beneficiar disso é limitado. E na sua vida anterior, para chegar no rio, era preciso sair da barreira que tem em volta do berço das espadas. E naquele tempo, ele acabou sendo ultrapassado pelos seus irmãos. Mas dessa vez vai ser diferente, porque o negócio mal começou e ele já saiu de uma velocidade que não sei de onde veio, pensando que a bênção do rio será só dele. Então quando ele viu o rio, já pulou lá pra dentro com tudo. Daí uns efeitos já começaram, porque o rio está mudando seu corpo, e por isso ele precisa aumentar o máximo que puder, mesmo que seja doloroso. E os caras lá em cima já estão preocupados, porque assim a criança vai acabar morta afogada. Mas o patriarca ri e apenas pergunta há quanto tempo ele está lá. E segundo o vovô Netrite, já se passaram 7 minutos, e se for assim, ele pode morrer mesmo. Daí o cara fez a coisa mais lógica de se fazer. Claro, mandou a criança sair debaixo da água, enquanto ele lá embaixo custando a segurar tá ouvindo a voz do patriarca, até que ele perdeu a força e soltou toda seu ar. Daí ele tentou manter a calma, resiste, mas foi puxado de lá de dentro depois de desmaiar. Então o patriarca pergunta pro vovô lá qual era o nome dele. E esse é o Vikir Van Baskerville. E ao ouvir este nome, ele já fala que um filho ganancioso nasceu na família. Só que na mente do Vikir, ele pode amar ele o quanto quiser, porque agora ele precisa afiar as suas presas para que um dia ele possa morder e rasgar o pescoço do patriarca e sumir com todos os Baskervilles da história. E ele quer tudo isso porque em sua vida anterior ele nasceu como Vikir, o filho ilegítimo do patriarca, que aos 8 anos era considerado um gênio do mundo, mas apenas um membro medíocre para sua família. Aos 20 anos ele era o principal em missões de assassinatos, reconhecimento e subjugação. E quando chegou nos 29 anos, ele viu a restrição pelos talentos da família principal. E também percebeu as limitações da sua esgrima. Mas quando chegou nos 30 anos, o portão ligado ao mundo demoníaco se abriu e os demônios começaram a invadir. Então aos 35 ele já estava no meio da guerra, já tendo matado inúmeros demônios. Aos 109, a grande guerra entre os mundos acabou com a vitória dos humanos. E quando ele fez 40
anos, ele foi recompensado por sua lealdade como um cão de caça. E o que ele ganhou foram as falsas acusações que sentenciaram ele à morte. E embora ele finalmente conseguiu recobrar a consciência depois de ter caído no lago. E se ele já está imerso, é porque ele conseguiu passar pelo teste. E com isso ele já tem um ponto de partida bem menor do que da última vez. Mas nessa bendita hora chegou um dos servos com uma caixinha, falando que a senhora realmente quer colocar isso no berço do menino. Daí ela colocou e foi embora, enquanto ele pensava que isso é estranho, já que ele é o filho ilegítimo. Só que na mesma hora, lá de dentro saiu duas mamas sangrentas. Mas nada de desespero, porque provavelmente colocaram isso para matar ele e reduzir o número de competidores na linhagem. Então quando as bichas vieram pra cima, ele já lascou a mão segurando as duas, porque o seu corpo já está diferente. Daí no dia seguinte, os criados vieram olhar, e ele estava dormindo com a cobra toda mutilada em volta dele. E por causa disso, todas as mamás que trabalhavam naquele dia foram torturadas e executadas. Mas o motivo do porquê das serpentes ninguém descobriu, já que há apenas uma única pessoa que estava vendo tudo e sabia de toda a verdade. E assim, 8 anos se passaram. E estamos em uma sala de aula com o professor falando que hoje os rapazes vão aprender a como manusear uma espada. Então ele foi explicando que o estado onde é possível imbuir mana na espada é chamado de iniciante da espada. E há um estado em que você consegue imbuir a mana mesmo que fraca são chamados de especialista da espada. Enquanto o estado em que já exala uma aura negra é chamado de graduados da espada. E finalmente, o estado em que você solidifica a aura e fica possível de você mudar o formato à sua vontade. É quando você alcança finalmente o estágio de um mestre na espada. E o patriarca da casa é um desses mestres. E aí a garotada ficou toda de boca aberta, enquanto o Viqueiro já pensava em recuperar todo o seu poder antes da cerimônia de maioridade. E nesse momento, o professor estava vendo ele perdido nos pensamentos de novo. Mas parando para pensar, ele tem um corpo forte por ter aguentado 7 minutos dentro do rio. E por isso já tem uma tremenda diferença de talento com os outros jovens mestres. Só que enquanto ele pensava nisso todo, o Viqueiro estava imaginando em quanto tempo vai levar até matar o patriarca. Até que um tempo depois, os trigêmeos levou ele no beco falando que estava tendo bastante rumores sobre o filho ilegítimo. Porque ele mergulhou por 7 minutos e ainda por cima matou 2 cobronas quando estava no berço. E o Viqueiro conhece bem esses caras, já que foram eles que o atacaram quando ele estava fugindo depois de sofrer as falsas acusações. E nos trigêmeos tinha o mais velho, o do meio e o mais novo. E todos praticamente falavam a mesma coisa. Você sabia? 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 E vendo isso, o Viqueiro sabe que eles vão se tornar inimigos no futuro. E talvez seja melhor cuidar desse problema com antecedência. Daí um dos irmãos apontou uma faca pra ele porque ele ouviu que aqueles que mergulham no rio ganham uma pele dura que não pode ser cortada com nada. Então viu o irmão mais novo tampando a inspiração dele, enquanto o Viqueiro só pensava em seguir esses joguinhos mais um pouco. Porque os dois ali estavam pensando que não tinha como aquele lindo da pele dura ser real. Só que 3 minutos depois, ele tá aguentando. Daí 10 minutos depois, os caras já estavam mais de chocado, porque ele não caía de jeito nenhum. E por isso eles decidiram soltar ele. Mas quando eles foram soltar, o dedo do irmão mais novo foi pra trás, enquanto ele chorava com aquela canora depois de arrancar o dedo no dente. Então os irmãos estavam lá falando que não tem medo disso. Oh, mas eu tenho. E como ele arrancou o dedo do mais novo fora, eles apenas falam que depois vão atrás de um sacerdote para colocar de volta. Só que quem disse que eles podem ir? Daí um da faca veio perfurando falando que eles são mais velhos que eles. Mas o Bekira apenas fala que talvez eles se esqueceram. Porque aqui na casa Baskinville, a idade não importa, contanto que você tenha força e talento. E por isso eles vão continuar brincando mais um pouquinho. E aí foi.
O mais velho só tomou uma bofetada no meio da cara, então também partiu pra cima, mas esse só levou um chutaço. Enquanto o Viqueiro falava que não era pra eles ficarem com medo, porque podem ser curados. Mas mesmo assim, ele não vai deixar que saiam tão fácil assim. Porque no ritmo que tá indo, eles acabarão aleijados pelo resto da vida. E por isso ele vai ser generoso e deixar um dos três ir. Daí eles perguntam quem menos vai poder ir. Só que ele só joga a daga lá no meio, porque nisso eles mesmos que vão decidir. Então ele só foi mexer na porta falando que não vai esperar muito, já que pelo menos um dos três precisa vir. E só de ouvir esses barulhos, dá pra ver que o tridente dos Baskervines colapsou antes mesmo de existir. E desse jeito, em outro canto, o Momo tava falando que houve outro panfleto para um clã morgue na mina de rubis, porque eles estão dizendo que a mina fica no território deles. Mas o patriarca apenas fala que poderão discutir isso em breve, já que o clã morgue virá até eles. E agora, sobre a avaliação intermediária do Castelo das Crianças, ele fala que o jovem mestre Vikir ficou em primeiro na prova escrita. E as provas práticas serão daqui a 5 dias. E também tem uma outra coisa que ele precisa falar sobre o Castelo das Crianças, porque houve uma briga entre um jovem mestres. Daí o patriarca realiza a pergunta quantos morreram. Só que nenhum morreu, mas todos os dentes do mais velho foram danificados, a mandíbula do gêmeo do meio foi amassada, e o mais novo teve o dedo indicador arrancado. E eles já foram tratados e estão se recuperando. Mas o problema é que eles também sofreram muitos danos mentais. E a pessoa que fez isso com eles foi o irmão um ano mais novo, o Vikir. Daí depois disso ele foi chamado na sala do patriarca. E lá ele vai falando que ficou sabendo que ele feriu os trigênios da classe avançada. E pelo que o Vikir sabe, eles já receberam o tratamento que mereciam. Mas o patriarca não fala de danos físicos, e sim como ele feriu o coração deles. Porque desde aquele dia eles começaram a comer separadamente e pararam de se falar. Então ele pergunta se o Vikir não acha que o que ele fez foi errado. Só que ele apenas manda que é mais forte que eles, e como alguém que é mais forte poderia cometer um erro. Daí o patriarca conta que os irmãos vieram aqui e perdoaram ele, e mesmo assim ele não tá sentindo nenhuma culpa. Daí ele lembrou de uma época na sua vida passada, onde a última filha que saiu do clã e se tornou uma freira, veio falar com o patriarca, dizendo que o perdoava. E a resposta dele foi a mesma coisa que ele disse agora, que perdão não é nada mais que a desculpa dos fracos que não podem se vingar. E depois de ouvir uma dessas, o patriarca já sorri, porque força é justiça. E esse é o lema da família Baskerville. E por isso ele fala pro vovô levar o Vikir no armazém de comida e dar a ele o que desejar. Então ele foi sorridente porque queria comer chocolate. Enquanto o patriarca chamava ele de filho e mandava ele se sair bem nas próximas provas e não perder para a família principal. Daí lá no armazém, o vovô tava falando sobre os chocolates, até que o Vikir fala que não precisa deles processados, e nem quer as sementes de cacau. Aí todo mundo ficou sem entender nada, porque as sementes de cacau têm um sabor muito forte. Mas mesmo assim ele pegou lá e já tá mandando pra dentro. Enquanto o vovô acha que ele deve amar chocolate mesmo pra comer desse jeito. Só que o Vikir não queria os chocolates para comer, já que o propósito desses grãos seria revelado na prova prática daqui a 5 dias. Porque quando esse dia chegar, o incidente cairá sobre a casa Baskerville. Daí veio falando que o clã Baskerville era chamado de o clã dos berserkers pelo mundo, já que as crianças nascidas lá tinham que passar por um difícil programa de educação. Elas tinham que escalar montanhas como treino de resistência assim que aprendem a andar. Na hora que dormir, eles dormiam junto com o cadáver de uma criatura demoníaca para se adaptar aos terríveis ambientes. E assim que esse período acabasse aos 8 anos, os jovens de caça enfrentavam avaliações extremamente difíceis. E por isso que o clã Baskerville começou a ser chamado de Berserkers. E agora estamos na avaliação prática no teste de sobrevivência, onde os jovens se reúnem na Montanha Lerouge, uma montanha infestada de criaturas demoníacas que foram capturadas nas fronteiras do território. Então o instrutor veio falando que o que eles devem fazer é simples. Eles vão precisar sobreviver aqui dentro por um mês e caçar as criaturas, porque eles serão recompensados com 10 pontos se conseguir salvar a vida de alguém, com 30 pontos se salvar sem sofrer feridas graves, 50 pontos por sobreviver eliminando outro jovem mestre, 70
pontos por caçar as criaturas e sobreviver, e 90 pontos se cumprirem todas as condições acima. E além disso, se eles roubarem os broches um dos outros, haverá uma pontuação extra. E por isso ele espera que todos sigam o ensinamento, porque a baixar a guarda resultará em morte imediata. Daí ele veio aconselhando eles a não deixarem a área restrita, já que a Montanha Rouge tem muitas áreas perigosas que ainda não foram exploradas. Enquanto eles estão lá sobrevivendo, os guardiões irão secretamente pontuar durante o teste. E esse sino de agora indicará o início da avaliação. E assim começou com todo mundo pulando para um lado diferente. Enquanto uns planejavam garantir uma posição vantajosa no começo, outros já foram unindo forças. E os trigêmeos brigavam indo pro mesmo lado. E segundo o instrutor, a avaliação não encoraja a matar uns aos outros, mas isso não é proibido. E também os cavaleiros guardiões que estão observando vão garantir que as mortes se mantenham no mínimo. E um desses cavaleiros foi seguindo o Pikir, que já estava perto de uma área não explorada. E por isso ele estava ansioso para ver o que o gênio iria mostrar durante esse teste. Até que ele chegou no pé de uma grande árvore e falou em voz alta que agora está na hora de curtir as férias. Então, enquanto todos lutavam por suas vidas, Tiki pedala madeira, construía sua cabana e relaxava o tempo todo. Enquanto o guardia ali não estava entendendo nada, porque tudo que ele tem feito por dias é dormir, cavar buracos, caçar lenha e comida. E como é isso que ele está fazendo, provavelmente não há motivos para deixá-lo. E por isso ele vazou fora. E quando o Viking percebeu que ele foi embora, ele lembrou que alguém disse pra ele em uma das suas noites acampando que grão de cacau é a menor coisa para remover o cheiro da carne. Mas como nosso obstáculo se foi e está na hora de começar a caçada, porque todos os preparativos estão prontos. Então alguns dias depois, ele foi entrando perto da área não explorada, porque essas partes eram basicamente o seu jardim quando ele era apenas um batedor. E vendo todo esse cenário em volta, ele tem certeza que aqui é o habitat daquela coisa. E bem ali no lado tinha um excremento pegando fogo. E há apenas uma criatura por aqui que cria tal excremento. O Cão do Inferno. Um monstro de rank meio que traz desastres para aqueles que o encontram. E na sua vida passada, ele só conseguiu enfrentar um desses quando tinha 18 anos. Então é claro que uma batalha direta seria demais para esse corpo de 8 anos. Mas ele conhece um método que permite que até mesmo ele, nesse corpo, consiga derrotar um monstro desses. Então ele pulou pra cima dele, porque a primeira fraqueza deles é que eles só podem se mover em linha reta. E por isso, se você se movimentar diferente, ele não vai conseguir acompanhar. E agora a segunda fraqueza, eles não podem ultrapassar pela água, mesmo que seja em pouca quantidade. Daí ele vem se aproximando de um jeito que mostra a fraqueza fatal dos monstros tipo cão. O fato deles ficarem com a boca aberta enquanto correm. E vendo isso, ele já mandou uma semente na boca dele e desviou. E quando viu, um bicho já caiu no chão, porque o chocolate é um veneno para os monstros tipo cão. E um grão sangrento desses é capaz de gerar 100 litros de chocolate. E por isso, os efeitos disso contra um cão infernal são absurdos. Daí ele sacou a espada porque agora precisa alvejar um lugar que foi enfraquecido e não está protegido pelas costelas. Então ele pegou e furou os rins do bicho que gritou até rir de uma dessa pra outra. E ao matar uma criatura dessas, é mandar ao seu corpo experiência, e faz com que seu corpo fique cada vez mais forte. E agora segurando a espada, ele percebe que ficou até mais leve. E por isso agora a gente só tá imaginando a cara do patriarca quando descobrir que uma criança de 8 anos caçou uma criatura de rank B. E só com isso ele já deve ficar em primeiro lugar na prova prática. E também já até escolheu o que vai pedir. Ele quer algo que ele só podia sonhar em sua vida passada. Então ele vai monopolizar esse objeto e ninguém nessa era conhece o seu valor. Só que nessa hora chegou um grupo de cães infernais que foram atraídos pelos gritos do outro. Daí ele cortou a camisa daquele que estava no chão e foi olhando porque ele não pretendia caçar só um mesmo. Mas do nada os bichos começaram a ficar com medo. Isso seria estranho porque eles preferem morrer até que se submeter. Então quando o biqueiro olhou para trás, lá tinham os cerveiros, uma criatura demoníaca de perigo a mais. E olhando isso melhor, ele percebe que o bicho tá cheio de feridas de flecha por todo o corpo. E por isso alguém já tava tentando caçar esse bicho. Até que ele lembrou que do outro lado da montanha
Amazônia é a área da tribo dos bárbaros, então isso deve ter sido o trabalho deles. Mas isso parou bem na nossa frente, é porque é uma oportunidade. Já que se ele tá tão perigoso assim, até ele deve conseguir derrotar isso. Porque o Biki esteve escondendo as suas habilidades reais até agora. Porque a sua maestria já era de um mestre espadachim que está na terceira presa dos Baskerville. O nível que os cães de caça chegou só depois de alcançarem a vida adulta. Então ele moiu a sua espada e partiu pra cima, dando uma na cara do bicho. Daí ele veio mordendo com outra boca, mas soltou uma lapada. Porque desse jeito ele pode sim conseguir matar essa coisa. Só que em um momento de descuido, ele deu uma abertura e o Cerberus veio usando as suas garras que jogou nossa menina Viking pra longe. E por um segundo ele até perdeu a consciência de ter tomado um ataque de frente. E nisso seu braço esquerdo tomou um baita do arranhão e provavelmente o dano não foi maior por causa dos efeitos do Rio Sting. Daí ele já foi saindo de perto porque vai ser difícil sobreviver se tomar mais um ataque desses. Que mesmo nessa situação complicada, um caçador veterano sempre procura a melhor forma de agir. E a melhor coisa que ele pode fazer agora é usar a estratégia 36, recuar, porque se não fosse pela ferida que ele recebeu, o Viking já teria sido rasgado em 1000 pedaços. Então ele foi correndo e do outro lado daquela cerca de metal fica a parte externa do perímetro. E por isso que ele precisa atravessar aquilo até chegar no lugar que ele preparou as armadilhas. Mas se ele for pego antes disso, ele tá morto. Então bora correr porque ele na frente é o lugar. E daí lá foi o Viking com o bicho no cangote dele correndo, até que passando o ponto ele pulou e um bicho veio correndo e caiu bem na armadilha. O segundo ele mesmo caiu no berço das espadas. E também quem teria imaginado que a armadilha preparada para os cães infernais seria usada para pegar logo os cerberus de rank A+. E como ele também é um monstro tipo cão, o extrato de cacau que ele disparou no topo das lanças é um veneno para ele. Mas mesmo assim, com seu alto nível, ele ainda continua como uma das cabeças de pé. E por isso o Viking só pegou uma lança e mandou na cabeça dele. Daí foi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Então os rumores são verdadeiros porque foi exatamente 7 passos, já que a lança que ele jogou era um pouco diferente das outras, porque é uma lança embanhada por veneno de bamba sangrenta que ele conseguiu quando era apenas uma criança. E agora ele já conseguiu sentir a energia do Cerberus indo pra ele, enquanto pensa como elevar essa coisa com ele. Mas antes disso ainda tem uma coisa pra fazer, porque o Cerberus é um monstro guardião que protege o seu território, e por isso com certeza tem uma masmorra aqui perto, que era defendida por ele. E essas masmorras desse mundo são o espaço que guardam tesouros, e são habitadas por criaturas poderosas. Daí ele foi cobrindo seu corpo com o cheiro dos cermeiros para evitar confrontos. E como o guardião desapareceu, as chances da masmorra ser vazia são altas. Mas mesmo assim, é uma boa oportunidade. Então agora ele foi seguindo os rastros que ele deixou, até que finalmente achamos a masmorra dos cermeiros. E ele se lembra de ter vindo aqui na sua vida passada, mas ela já estava vazia, já que essa masmorra só foi descoberta daqui a 10 anos. Só que agora é diferente, porque ela está coberta com um cheiro de corrupção, e só de sentir a mana dá pra perceber que ainda não foi concluída. Então lá fui eu Viking ansioso para descobrir os tesouros que existem nessa masmorra. E só de andar aqui dentro ele já viu que tem veias minerais de rubi, porque deve ser conectada com a montanha da presa vermelha. Mas bem ali na frente tem uma luz forte vindo, e quando ele se aproximou, a gente entrou dentro da masmorra. E do lado daquele grande cristal de rubi, ele achou um corpo só no esqueleto, e embaixo dele tinha uma carta. E vendo essa carta, ele já sacou que essa é a caligrafia passada pela família Baskerville. Eu estou escrevendo isso porque não quero que as próximas pessoas cometam o mesmo erro. As lendas da minha família dizem que essa é uma masmorra ancestral. Então eu e meu irmão viemos juntos e superamos inúmeros monstros dentro da masmorra, até que chegamos a essa câmara de pedra, e nos deparamos com um enigma final. E esse enigma nos prendeu aqui dentro por 3 anos. E se eles estão chamando de enigma final, o Viking já pensa que deve ser nesse grande rubi que tem aqui no meio. E nele estava escrito: o que entrou era 1, mas dentro se tornam 2, mas apenas um deles podem sair.
E com esse enigma, os irmãos da carta chegaram a uma conclusão. Ao menos eram gêmeos, eles já foram apenas um, mas com o tempo nasceram em dois. E por isso, para deixar esta masmorra com o que eles desejam, eles devem se tornar um novamente. Isso significa que apenas um dos pais podem sair daqui. E no final, depois de uma longa e intensa batalha, ele matou seu irmão mais novo. Mas mesmo com apenas uma pessoa, nada mudou dentro da câmera. E depois de uma eternidade de arrependimentos por ter matado seu irmão, ele deixou esse lugar. E se houver qualquer descendente corajoso que venha aqui de novo, ele só pede uma coisa: saia desse lugar imediatamente. E a conclusão que o Vicky tirou sobre isso é que mesmo que ele tenha chegado até aqui, ele saiu sem nada. Mas mesmo que ele não seja o gêmeo, o enigma é o mesmo para ele. Então os dois irmãos apenas viram o enigma de uma forma errada. Porque uma masmorra que não pode ser atacada não existe nesse mundo. Até que um tempo depois de pensar, ele finalmente percebeu que aqueles irmãos eram azaragos, já que eles ficaram presos em suas perguntas por estarem em dois, já que na verdade a escuridão do túnel contrasta com a luz da câmera de pedra. E por isso a resposta desse enigma é a própria masmorra. Porque quando eles entraram, estava uma escuridão, mas no momento em que alcançavam a luz, nós os tornamos dois por causa do brilho da luz. E por isso a resposta é tornar tudo escuro novamente. Daí o Vicky quebrou o bico que emitia toda aquela luz para desbloquear o estágio final. E agora sim, uma passagem se abriu, e lá de dentro tinha uma grande espada. E lendo o que estava escrito na pedra, falava que apenas a linhagem do clã Baskerville podem desembanhar a espada Beelzebub. E vendo isso, ele fica surpreso, porque ele só lembra de ter ouvido falar disso em uma ilustração de um livro de mitologia, A Mosca da Gula Beelzebub. Nos mitos ancestrais, os demônios que invadiram o continente haviam 7 calamidades, e para conseguir parar as 7 calamidades, cada um dos líderes dos 7 grandes clãs entraram no campo de batalha para enfrentar elas. Naquela época, o líder do clã Baskerville enfrentou a Mosca da Gula Beelzebub, e assim os restos subjugados da mosca foram selados no território da família. Ou pelo menos foi assim que na lenda dizia, mas ninguém acreditava nisso, já que fazia muito tempo. Só que vendo isso, aquela ainda era real. E no futuro essa espada cairá nas mãos erradas e trará a morte para os humanos no campo de batalha. Mas nessa vida, isso não vai acontecer, porque ela agora é dele. Então ele puxou ela lá de baixo, só que na hora ela desapareceu, entrando no braço dele. E lá dentro da mão já foi saindo uma espada. E com essa espada agora, ele já se pergunta o quão poderoso poderá se tornar nessa vida. E como não tinha mais nada para ele aqui, ele já estava pensando em ir embora. Até que ele começou a sentir uma tontura que parecia mais fome, enquanto aquela coisa do braço dele vibrava. E assim ele foi saindo da masmorra enquanto esse apetite monstruoso fazia seu estômago parecer que estava rasgando. E isso foi até o seu olfato também ficar sensível. E aquela parada na mão foi puxando ele para outro lado. E quando ele atravessou a floresta, ele chegou onde estava o cadáver do cão infernal. E aquela espada já foi espetando lá dentro porque ela estava absorvendo o sangue do bicho. Enquanto ele pensava se essa floresta morta não teria sido causada pela fome de Beelzebub. E por isso, quanto de comida a gente vai ter que dar para saciar essa coisa. E agora finalmente parece que deu uma aliviada, mostrando que ele copiou a habilidade hemorragia do cão infernal. Então essa poderia ser a habilidade única de Beelzebub, já que na mitologia era conhecido que ele tinha a capacidade de tomar as habilidades dos oponentes para si, podendo absorver um número infinito de habilidades. Mas por ele ser um cadáver, o máximo para absorver parece que são 3 habilidades. Daí quando ele viu o Cerberus, o negócio já foi doido. Só que esse ele não pode comer tudo, porque ele vai usar isso para ganhar a competição. E assim o primeiro espaço ficou com a habilidade em incinerar Cerberus de rank A+, no espaço 2, hemorragia do cão infernal rank B+, e no terceiro espaço, regeneração acelerada do rato, rank F. E esse terceiro espaço foi porque tinha um rato embaixo do Cerberus e nem ele foi perdoado. E como ele já terminou tudo, agora é só relaxar até o teste terminar. E assim, depois de um mês nas montanhas, os jovens cães de caça retornaram para a avaliação. E os cadáveres que os jovens pegaram foram transformados em espadas, escudos ou outros itens e devolvidos aos garotos como spawns de suas batalhas. E um dos cadáveres trazido por uma criança chocou todos que estavam presentes.
filhos. E lá na mansão, o patriarca pergunta quem pegou isso. E o mamãe de sempre fala que foi o jovem mestre Vikir, que disse que acidentalmente entrou na área inexplorada e caçou uns cerberos. E o patriarca só não estava acreditando, porque ele tem uma dificuldade absurda. Mas vovô foi avisado que o cerbeiro já havia sido ferido pelos bárbaros e também envenenado. E como isso aconteceu, ninguém sabia, porque o jovem mestre não respondeu nada. Ele só voltou ao dormitório dizendo que estava cansado. E o patriarca já estava achando que era bom isso tudo. Daí o vovô fala que ficou surpreso, porque um talento desse surgiu de um Van, e não de um Lá ou um Me. E pelo que eu entendi, esse negócio de Van, Lá ou Lê são ramificações da família Baskerville. Então o patriarca fala que, diferente dos antigos líderes da família, ele não liga para a linhagem ou criar cães de caça. E por isso não importa de quem são filhos, e sim se eles têm talento e determinação. Porque até mesmo nas linhagens boas podem vir fracotes. E no final, o Onishi queria chamar o Vikir. E quando ele chamou, o patriarca já fala do que ficou sabendo e pergunta como ele matou o bicho. E o mano ali na lata manda que deu chocolate pra ele comer, porque chocolate é um veneno letal para criaturas tipo cão. Enquanto o velhinho ali pensando que eles já partiram pras perguntas antes mesmo de dizer oi. Isso aí que é parecido mesmo, hein? E agora ele pergunta o porquê ele não deu os detalhes da caçada para os outros. Só que eles não são o seu mestre, e sim o líder do clã, então ele não precisava responder o que eles quisessem. E como recompensa de ter ficado em primeiro lugar, o patriarca fala que irá realizar um desejo dele. Então Zikir fala que quer entrar na biblioteca dos 10.000 livros, porque essa é uma biblioteca enorme localizada nas partes mais fundas do castelo da família, sendo uma das maiores do império, onde apenas o patriarca, o vice-patriarca e os membros da casa principal podem entrar. E no final, o que ele menos esperava é que o patriarca aceitou e ainda falou pra ele ler a esgrima Baskerville da sexta presa. Aí o Vikir até regalou o olho, porque o patriarca está permitindo isto a uma criança ilegítima, já que nunca houve um caso em que uma criança com o nome Van ter ido além da quarta presa. E atualmente o patriarca está na sétima presa, e na sua vida passada ele alcançou até a nona presa. E por isso nessa vida ele superará o Hugo, porque ele conseguirá a escritura de esgrima que contém a verdadeira essência dos Baskerville. Um livro que só foi descoberto no futuro e foi escrito pelo primeiro patriarca, o mesmo que matou uma das 7 calamidades. E quem vai dar essas escrituras para o Vikir vai ser o próprio Hugo, sem nem saber o que está entregando a ele. E assim ele foi até a biblioteca dos 10.000 livros. E essa é a primeira vez que ele está vendo isso pessoalmente. E aqui tinha escrituras de todos os tipos de esgrima que ele queria aprender antes de retornar. Porque no clã Baskerville, não importa o quanto de mana um filho ilegítimo tenha, eles não são permitidos a aprenderem uma esgrima acima da frisa atrativa. E essa é uma regra que claramente monopoliza quem está no poder dentro da família. Então aqui finalmente está o livro da sexta cruza que o patriarca falou. Mas pensando aqui, antes da regressão, o pequeno estudou como louco a teoria atrás das técnicas de esgrima da primeira presa até a quarta presa, até o ponto em que ele conseguiu adivinhar a teoria por trás da quinta presa que ele nunca pôde aprender, já que depois de conquistar a quarta presa, ele teve que quebrar o fluxo de mana uma vez, e por isso ele não chegou na quinta presa. E esse negócio de presas é da esgrima dos Baskerville, onde cada nível é decidido por presas, e a sua característica vem pela aura carmesim na lâmina quando você usa as presas. Só que o Vikir não tá nem aí pra sexta presa hoje, já que o objetivo é outra. Porque o que ele quer está em um nível ainda maior. Então ele apareceu ali na frente dos guardas falando que acabou por aqui, e agora ele pretende dar uma lida em outras escrituras antes de sair. E assim ele foi no lugar onde ficavam as escrituras variadas. E aqui dentro foi aonde ele encontrou o livro Presa Atrativa, uma escritura básica para a primeira presa que nem mesmo as crianças leem, porque está faltando páginas. Mas esse ponto apenas ele sabe o valor desse livro, porque antes
dessa regressão, a sua unidade de caça encontrou uma relíquia estranha dentro de uma masmorra. E isso era uma única página arrancada de escritura com a caligrafia dos Baskerville. E quando o Patriarca viu isso, mandou todos procurarem na biblioteca o livro original. E este era esse mesmo livro, um Presa Atrativa. Uma escritura escrita pessoalmente pelo primeiro líder da família, onde detalha o método para atingir a 10ª presa. E consumido por essa ideia, o patriarca enviou os cães de caça para encontrar as páginas que faltavam. E depois que eles descobriram que as páginas estavam escondidas em cada um dos outros 7 clãs, os Baskervilles quase declararam guerra contra eles, enviando os cães de caça. E depois de inúmeros sacrifícios, eles finalmente conseguiram todas as páginas que faltavam. E a recompensa por tudo isso foi apenas a morte. Só que isso não vai acontecer dessa vez, porque foi o cão de caça que recuperou todas as páginas do livro, e ele se lembra do conteúdo de todas, mas a razão dele não ter evoluído foi porque ele nunca viu o texto original. E por isso, assim que ele colocar as páginas perdidas nesse livro, o conteúdo que parece uma fantasia se transformará. E assim passou um dia todo e ele finalmente conseguiu memorizar o livro inteiro, a ponto de conseguir falar sobre ele todo. Mas agora ele não pode ser capaz de liberar a 10ª presa com o corpo de uma criança. Só que talvez agora ele já possa conseguir alcançar a 5ª presa. E assim ele se concentrou usando a 1ª presa, 2ª presa, 3ª presa, 4ª presa e finalmente a 5ª presa, enquanto ele imaginava a cara do patriarca que mandou ele à morte. E mesmo não estando completa, ele finalmente conseguiu liberar a 5ª presa. E assim ele ficou feliz, caçando uma espada para testar, mas não tinha nenhuma. Mas mesmo assim ele conseguiu desenhar a 5ª presa. E se ele puder aumentar a mana, ele vai poder chegar onde estava antes de voltar. Só que dessa vez vai ser até mais rápido, porque o buraco de mana está crescendo à medida em que ele vai aprendendo. E esse fluxo que ele está sentindo agora é porque ele subiu para o nível de um graduado de rank baixo. O nível que ele chegou quando tinha 30 anos antes de voltar. Já que um espadachim graduado está em um nível totalmente diferente de um expert. Porque quando a aura fica na sua forma líquida, sua densidade aumenta e a habilidade de mudar de forma fica mais fácil. E agora que ele aprendeu a presa atrativa, fica cada vez mais fácil de ele ficar mais forte. Porque é uma esgrima perfeita que une o ataque e defesa, e não tem um limite para seu crescimento igual as que ele aprendeu antes. E o problema agora é o quanto ele deve revelar do seu poder para o patriarca, porque ele ainda tem que deixar o cara com expectativas para ganhar mais benefícios. E dessa vez ele acabou de usar aquela técnica de fazer fogo como espelho no sol, e aí foi botando fogo no livro. Porque dessa vez só ele chegará na 10ª presa. E quando os guardas sentiram o cheiro de queimado, eles foram lá ver o que era. Mas o Vicky, ator profissional, apenas pede desculpas porque ele foi descuidado e deixou o vidro queimar no livro. E não precisa se preocupar com isso, porque ele mesmo vai falar pro mordomo. Tem os guardas caíram igual patinho, falando que era apenas livros comuns, e por isso não tinha problema. E daí o Vicky fala que como os cavaleiros estão ocupados com o conflito da mina, eles não devem estar com tempo para probleminhas como esse. E talvez seja melhor considerar que isso nunca aconteceu. Então no final este foi o segredinho dele com os guardas da biblioteca. E quando ele foi embora, os guardas estavam pensando que ele era um jovem mestre respeitável. Então agora ele foi até o patriarca que pergunta se ele teve algum esclarecimento depois de ler o livro. E ele, pra não falar muita coisa, fala que teve um pouco. Então, ao ler o livro, ele sentiu algo quente e afiado, que ao mesmo tempo era macio e maleável. Daí o Bobo já fica de boca aberta, se perguntando se isso poderia ser a aura. Porque ter aura é a prova que alguém entrou no mundo da espada. E mesmo os prodígios que treinam por anos precisam de ter pelo menos 15 anos para entrar no reino dos experts. Então o patriarca só chamou ele para mostrar isso.
E agora fomos até a arena do castelo, porque o patriarca vai testar as suas habilidades. E para isso Mickey vai ter que lutar contra uma besta demoníaca. E assim lá veio um dos cavaleiros trazendo o bicho todo amarrado. E esse é o Orc de Rank C. E aí a meninada lá em cima fica espantada, porque um garoto de 8 anos vai enfrentar o Orc, porque precisa ter ao menos 15 anos para conseguir enfrentar um. Então quando libertarmos correntes, a batalha começou. E aquele Orc já veio pra cima com tudo. Mas o pequeno só passou cortando o braço dele pra fora. E logo em seguida foi as pernas do maluco que foi direto pro chão. E por ele ter usado aquela habilidade hemorragia do cão infernal, a regeneração dos orcs não foi ativada. Só que vendo a cara do patriarca, parece que ele ainda não está impressionado o suficiente. Então ele pôs a espada pra frente e começou a liberar a aura da espada. E agora foi um mega parcelão destroçando o Orc de vez, enquanto o patriarca estava impressionado. E o vovô falava que um gênio dessa geração apareceu, porque mesmo entre todas as famílias do Império, nunca haverá um gênio assim. Mas o patriarca percebe que diferente dos outros orcs, este não está com treinamento. E por isso ele venceu porque o orc estava enfraquecido. Daí eu vi que lá embaixo pergunta se não tem algo mais forte que esse orc para ele lutar, porque é melhor revelar mais um pouco de poder agora, já que assim ele terá mais chances de ser mandado para a academia ou em alguma outra missão fora da casa principal. E o patriarca sorrindo pergunta pro mordomo se aquele indivíduo da tribo dos bárbaros ainda está vivo. E sim, ainda tem um deles vivo, e ele provavelmente está morto de fome. E agora eles trouxeram um troll para o Mickey enfrentar. E quando os correntes desceram, a luta começou. O Mickey partiu para cima e desviou do mega soco. Mas na hora que teve uma abertura, ele não atacou. E o patriarca entendeu essa decisão, porque a regeneração dos trolls é incrível. Então se não puder causar uma ferida fatal, vai ser apenas perda de tempo. Então a batalha continuou com o Mickey desviando de tudo, enquanto a galera lá em cima não tá entendendo nada do que ele tá fazendo. Mas agora o Mickey passou dando um cortadão pelo ombro dele. E até o patriarca fala que se ele continuar, vai ser perigoso. Então se ele fizer isso, sabe o Mickey ainda quer lutar com esse bicho. E fala que se ele não conseguir derrotar no próximo ataque, ele abandonará a luta. E assim ele começa a liberar a sua aura, porque essa é uma oportunidade, já que esse é um cenário perfeito para parecer que ele recebeu uma iluminação no meio do combate e ficou mais forte. Então ele preparou com toda a sua força e passou por cima do bicho cortando, enquanto todas ficaram impressionados. E agora veio falando que dentro da esgrima do clã Baskerville, a vida das pessoas é baseada em uma fórmula. E por volta dos 15 anos é quando eles ensinam mana e aprendem a emitir uma aura. E nesse ponto é que eles aprendem a primeira presa. Mas pela primeira vez na história do clã, a segunda presa, que só pode ser possível aos 18 anos, foi alcançada por um garoto irregular de apenas 8 anos, que fez o patriarca ficar espantado. E assim, uma semana depois, ele estava no refeitório comendo. E por algum motivo todos têm ficado longe dele desde aquele dia. E só do Viqueiro ver aquela cara do Hulk impressionado, ele já ficou até feliz. Porque o poder que ele revelou a todos foi a segunda presa. Mas na verdade, a sua força já é uma fraca quinta presa. Incluindo a habilidade que ele pegou do Troll, ele já é mais forte do que um graduado comum. Só que nessa hora, os trigêmeos chegaram do lado dele, e ele achando que eles vieram para calar no Monster, mas na verdade eles fizeram foi falar que o Biquet foi muito legal quando ele derrotou os Cerberus e o Troll. Daí nem ele engoliu essa, pensando em bater neles agora ou depois. Mas nessa hora o Bobo chega ali do lado, porque ele precisa visitar o Patriarca agora mesmo. Então lá na sala do Patriarca, uma pessoa havia acabado de chegar, o Adolf, líder do clã Mord. E ele estava falando que espera que o evento anual acabe sem problemas. E os dois já começaram um provocando o outro. Porque o clã Mord é o prestigioso clã da magia, enquanto o clã Baskerville são os espadachins. E esses dois clãs nem sempre tiveram atritos. Tudo começou quando o rei disse há 2 gerações atrás que magia e espada são existências complementares. E com essas palavras os clãs começaram a ter um treinamento em conjunto todo ano, onde apenas crianças de 8 a 15 anos participavam.
Mas em algum momento surgiu um conflito no território para saber quem era o dono da mina de rubis. E por causa disso, os dois agora sempre brigam. Mas por causa da ordem do imperador, eles ainda têm que fazer esse treinamento anual. Então Adolf veio falando que ouviu que alguém bem talentoso nasceu na família Baskerville. Só que isso seria uma sorte dupla, porque um gênio também apareceu no clã Morte. E por isso ele chama Camus para dar os seus cumprimentos. E essa é a filha da irmã do Adolf. Mas quando ela abriu a boca, ela foi chamando o patriarca de ladrão por ter roubado a mina de rubinos. E nem ele tá entendendo isso agora, enquanto Adolf tenta mandar ela parar de falar, porque ela disse que foi ele que disse isso quando tava vindo pra cá. E assim ela continua a falar até o patriarca dar uma pega de uma encarada nela. E foi bem nessa hora que o Bikyu chegou falando que então o clã Morgan ensina as crianças a cobiçar o que é dos outros. Aí a mina já levantou putaça perguntando o que ele disse. E ele já reconhece que essa é a Camus, a Imperatriz Sangue de Aço. Mesmo entre os inúmeros arquimagos, ela foi chamada de gênio de todos os gênios, destruindo todos os inimigos que via pela sua frente. Mas essa história está muito longe no futuro, porque ela agora é só uma garotinha. Então ele veio falando que ela se esforçou muito para vir aqui e fazer birra. Daí ela veio falando que vai ensinar pra eles porque a mina é do clã Morgue. E nisso ela usou uma magia que fez uma miniatura dos castelos enquanto falava tudo debochada. Porque a entrada da mina fica na superfície do território dos Morgue, enquanto o subsolo dela fica no território dos Baskerville. E por isso a mina pertence ao clã Morgue. Então o Bikiro fala que este minério rubi é usado como ingrediente mágico e os Baskerville não precisam dele. Mas o problema é que isso está no território deles, porque eles só se importam com o território. E por isso estão falando pra eles não entrarem aqui. Afinal, os únicos que estão chateados com isso são eles. E daí ela veio de novo falando que vai mostrar de um jeito ainda mais fácil que isso é deles. Então ela falou, essa é minha terra e essa é sua terra. E se eu esticar meu braço aqui na sua terra, ele é meu, não é? Mas o Vikiro apenas pega o braço dela e fala que agora é dele. E a mulher até deu uma corada depois dessa, chamando ele de idiota. Só que nessa hora ele já tira uma faquinha do bolso de trás, porque o braço dela é dele agora. Aí quando ele foi pra cortar o braço dela, o Adolf apareceu lá atrás, puta da vida, mandando ele se afastar. E pergunta pro patriarca o que é isso. E ele só falou que a brincadeira do Bikiro foi longe demais, porque isso na verdade é uma brincadeira normal do clã Baskerville, já que isso é uma faquinha de brinquedo. Então ele pede desculpas para ele que brinca disso desde pequeno com seus irmãos, enquanto o patriarca veio tirando uma cacada do Adolf e se intrometendo na brincadeira de duas crianças. E assim o patriarca fala que tem uma coisa para falar sobre a mina depois que a competição acabar. E desse jeito a competição amigável entre os clãs irá começar. Só que no próximo vídeo, né, gurizada? Então se tu curtiu, deixa o like, hein? Se bater aí mais de 3.500, nós vem de parte 2. E não esquece de se inscrever no canal para ajudar a gente a chegar aí os 30k ainda este mês. E demais, essa foi a primeira parte de Bikiro, aquele que irá destruir a sua própria família.